Exaltado seja o nome do Senhor Jesus, a Ele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor e toda exaltação. A Ele seja dada toda a honra deste dia, deste momento, que o Senhor possa falar ao teu coração, ao meu, ao nosso coração, respondendo algumas perguntas que há aí na tua alma. Jeremias capítulo 1, Jeremias 1, versículos do 1 ao 10, está escrito assim: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que se formasse desde o ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse: Que o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e plantares. Aleluia. Esse texto que nós lemos vem falar sobre o chamado de Jeremias e a aceitação que nós devemos ter ao chamado de Deus em nossas vidas. A aceitação do dia de tomar uma atitude, a aceitação de entender que desde o ventre, desde a madre, desde o tempo dos primórdios, dos primeiros dias em nossas vidas, o Senhor já nos conhecia. E para entender o chamado de Deus, é necessário você entender também quem era Jeremias. O significado do nome Jeremias diz: Jeová estabelece. Ele também é chamado de profeta das lágrimas. Era filho de Ilquias e pertencia à família sacerdotal e foi chamado para ser profeta no reinado de Josias. Exerceu o seu ministério no reino de Judá durante 40 anos de Josias e Zedequias. Ele é o autor do seu próprio livro, embora ele tivesse alguém que pudesse estar também na sua frente, se fosse pela linha cronológica, no tempo de profeta, teria que ser escrita a primeira parte de Miqueias. Mas aí Jeremias, que escreveu o seu próprio livro e apareceu aí nos 40 anos do reinado de Josias e Zedequias, foi a situação ali na vida de Jeremias. E Jeremias profetizou antes, durante e depois do exílio da Babilônia. Ele estava ali com a missão principal de avisar o povo que vinha uma destruição, que vinha uma situação que era necessário acontecer, mas não foi compreendido e por isso sofreu as maiores humilhações possíveis. Enfrentou muitos falsos profetas que eram considerados fiéis. Enquanto Jeremias anunciava a guerra, eles falavam de paz. Segundo uma tradição, Jeremias morreu no Egito, apedrejado pelos judeus. Nesta época, moravam muitos judeus no Egito,
como está escrito em Jeremias 44, versículo 1. Você já teve a sensação de chamar alguém e a pessoa não lhe responder quando você chama? Ou de ouvir alguém chamando e não saber quem é ou de onde vem esse chamado? Assim Deus se sente quando nós não ouvimos a sua voz, não atendemos o seu chamado e às vezes ouvimos e não entendemos. Mesmo que você não entenda, acredite, Deus tem um chamado para a sua vida. E o chamado de Jeremias nos ensina muito sobre o propósito de Deus em nossas vidas. Como entender o chamado, como saber que é contigo, como saber que é com você que Deus está falando. No versículo 1 e 3, Deus fala com Jeremias, que conhece a sua história e o seu tempo, sabe de tudo de sua família e de sua vida. Deus entra na vida, muda, transforma a história, conduzindo para um propósito maior em sua obra. Deus sabe tudo em sua vida e pode renovar todas as coisas através da sua bondade, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Tudo começa em ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que aconteceu com Jeremias foi ouvir a voz de Deus, porque se alguém é chamado por ele e alguém não atende, alguma coisa está errada. Mas faz-nos entender que o chamado de Jeremias foi difícil, porque ele precisava anunciar uma destruição, o pecado que havia no povo, a situação que viria sobre aquele povo, e o povo não aceitava. O profeta não aceitava o que ele estava sendo revelado a dizer. Mas aí, quando eu e você atendemos a voz de Deus, mesmo que nós não entendamos bem o que é que Deus quer conosco, ainda assim há tempo para Deus mostrar a mim e a você o que seria o ministério dele em nossas vidas, o que é que ele deseja de nós, qual a orientação que ele quer nos dar. E o chamado de Deus marca a nossa vida. O sentimento de ser chamado, de ser escolhido, é algo maior do que eu, do que você. Isso marca a nossa vida positivamente, para sempre entender que o divisor das águas, para o novo tempo de milagres, vivendo a nossa vida, quando temos o chamado, é o propósito do Senhor. E o propósito do Senhor em nossas vidas é este: que nós possamos aceitar que somos chamados, aceitar que Ele tem um chamado na nossa vida. E é bem verdade que alguém que está ouvindo a rádio agora diz: eu sei que sou chamado de Deus, mas eu não consigo cumprir os seus propósitos. Eu sei que tem um chamado de Deus, que eu preciso tomar uma atitude para o divisor de águas, para o grande milagre, mas eu não consigo atentar para a vontade de Deus, porque esta vontade de Deus vai contra a minha vontade. Eu vou ter que parar algo que eu estou fazendo para atender tão somente o que é que Deus quer na minha vida. E é aí que eu quero chamar a tua atenção neste momento. Deus está te convidando a atender a sua voz, porque Ele vai te ajudar a você superar as suas limitações e estar cumprindo o seu chamado diante de Deus. Estar atendendo à vontade do Senhor, que é boa, que é soberana, que é viva, que é eficaz. A vontade do Senhor, que é o melhor para a minha e para a tua vida. O sentimento que nós temos que ter quando somos chamados é um sentimento bom, um sentimento que vai marcar a minha, a tua vida e tirar essa limitação que nós temos. Nós podemos poucas coisas enquanto não conhecemos a Deus. Mas quando conhecemos a Deus, o apóstolo Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jeremias se sentia incapaz de fazer a obra de Deus
quando o Senhor lhe chamou a si mesmo, não importam as nossas dificuldades, assim como Jeremias apresentou, disse: eu não passo de uma criança, eu não sei falar, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo impuro. E as suas dificuldades, ele começou a mostrar ali cada barreira. É assim que nós nos encontramos às vezes. Mas aí é que você vai entender, eu vou entender que se nós temos barreiras, nós temos dificuldades, nós temos limitações, aí é que vai entender que esta oportunidade que nós estamos vivendo é para viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. E essas dificuldades nos fazem entender que somos totalmente, 100%, totalmente dependentes do Senhor. E se o Senhor está conosco, como está em Jeremias capítulo 1, versículo 8, que diz: não temas diante deles, porque eu, escute, sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não há o que temer quando nós temos um chamado de Deus em nossas vidas. Jeremias tinha muitos temores e Deus trabalhou nos seus sentimentos, nos seus traumas, para o curar, para o fortalecer. Com Cristo, tudo que nós sentimos, medo ou pavor, ou estamos sendo afrontados, nós ficamos meio que, eu costumo até brincar, mal assombrado com situações do dia a dia. Mas até isso, o Senhor vem nos curar, nos fortalecer e nos fazer entender que tudo depois de atender o seu chamado é guiado por Ele. E como discípulos, foram chamados para estar junto de Jesus, para entrar no barco, para entrar no meio da tempestade. Jesus os salva. Você nunca está sozinho, porque Jesus promete estar sempre conosco. E há situações que o Senhor permite, para que Ele venha nos capacitar, como está no capítulo 1 de Jeremias e o versículo 9, que diz assim: estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Depois de aceitar o chamado, o Senhor vai vir capacitar você. Ele vai vir mudar certas palavras que saem da sua boca. Vai mudar a tua capacidade de entender as coisas. Vai te mostrar que apenas um toque de Deus pode mudar tudo em sua vida. Mas é preciso ter coragem para lutar. É preciso ter coragem. Aleluia. Para fazer a vontade de Deus é preciso entender o chamado. Porque o de Jeremias não foi fácil. Primeiro ele precisou derrubar para então construir. Primeiro precisou arrancar para depois plantar. Vencendo todo o mal, construindo o bem. Não é fácil, é difícil. Mas é melhor atender a voz do Senhor, entender o seu chamado e aceitar o propósito de Deus em nossas vidas. Foi daí em diante, quando o próprio Jeremias começou a entender, a aceitar a vontade de Deus, foi que as coisas começaram a fluir. O Senhor colocou na sua boca as palavras certas. O Senhor começou a dirigir a sua vida. O Senhor começou a mostrar a Jeremias que por mais que ele se achasse incapacitado, mas ele tinha um Deus que podia e pode todas as coisas. Aceite o propósito de Deus. Aceite o chamado de Deus em sua vida e viva esse chamado. Ele tem para você a consequência maravilhosa que é ser feliz, que é ser guardado, que é ser cuidado por um Deus que tudo vê, tudo pode, tudo Ele trabalha. Aceite atender a idas e vindas que o chamado traz, a aceitação ou ódio. Aceite o chamado de Deus entendendo que uma hora serás abraçado, outra hora serás escorraçado. Outra hora vai apanhar na boca, na cara, para saber que quem é chamado de Deus não tem esse negócio de mimimi, de medo, não. Quem tem chamado de Deus entende que o propósito de Deus para mim e para você é aceitar o chamado. E aí, você quer aceitar o chamado? Ou você prefere ser lançado numa cisterna e achar que está no esquecimento? Você prefere aceitar o chamado
Ou prefere correr o risco de precisar ir para um leito de hospital? Você quer aceitar o chamado ou prefere apenas agir conforme a tua mente? O fim será o pior, porque a Bíblia diz, há situações na palavra que diz que há caminho que para o homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. Aceitar o chamado para fazer a vontade de Deus, como Jeremias fez, é melhor por amor ou é melhor na dor? Ô missionária, esta palavra é muito dura. Mas escuta, eu costumava ouvir minha avó falando, muita gente fala sobre isso, que todo remédio que arde, que é difícil de se tomar, todo tratamento que é doloroso, esse é o que serve. A palavra de Deus é assim. É sim, sim, não, não. E passou disso, é procedência maligna. Aceite o chamado de Deus na sua vida. Você não foi chamado para ser amado. A palavra diz, e sereis odiados por amor ao meu nome. Quem ama você é Deus e é Ele que está te chamando e dizendo, aceite o meu chamado.